Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Plebcast, ao terceiro episódio do Plebcast. São 7h34 do dia 27/6/2021, 7h34 da noite, no horário de Brasília. Bom, bem-vindos então ao terceiro episódio do podcast, do Plebcast. E eu tenho algumas novidades e alguns avisos também antes da gente começar o nosso tema e o nosso episódio. Pois bem, como os senhores sabem, eu fiquei um pouco, como eu posso dizer, um pouco sumido. E, bom, como assim sumido? Eu não publiquei nada nas últimas 2 semanas e meia, mas isso tem um motivo. Bom, a minha faculdade, o semestre estava acabando agora, então era muita coisa que eu tinha para fazer, então eu meio que foquei totalmente nisso. Mas agora eu estou de férias, graças ao bom senhor, e então, bom, poderei finalmente voltar a gravar o podcast, tá bom? Um aviso muito importante também, a partir de hoje, 27 de junho, o Plebcast estará também no YouTube. Eu irei publicar os podcasts no YouTube. É para você que não possui o acesso irrestrito ao Spotify, às plataformas de áudio, você também possa acompanhar o Plebcast dessa vez pelo YouTube, que é uma plataforma gratuita. Não monetizarei os vídeos. Antes que me perguntem, olha só, eu não sou capitalista, pessoal. Não vou monetizar os vídeos, os podcasts por agora. Por agora, hein? Não se enganem. Pode ser que eu monetize mais tarde, mas por enquanto não. Por enquanto o meu público é muito restrito, né? Tem um pouco público, que eu sei, são 6 pessoas. Então se você estivesse me ouvindo agora, bem-vindo ao podcast. Se você está ouvindo isso no YouTube, se inscreva no canal e deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos, porque é muito importante para o Plebcast continuar existindo. É um projeto aqui de um estudante de história. Estou entrando agora no segundo semestre de história e espero que vocês estejam gostando. Dado esses avisos, vamos finalmente pro meu episódio, pro nosso terceiro episódio. Mas do que eu vou falar? Inclusive, última adenda aqui. O primeiro episódio do Plebcast, que já está nas plataformas de áudio, acabou de renderizar aqui, que o meu computador estava quase explodindo, acabou de renderizar. Então eu irei publicá-lo em breve, mas no tardar, mais à noite, lá pelas 21 horas, ele estará no YouTube já. Então, vamos para o nosso episódio, para o nosso terceiro episódio. Sobre o que nós iremos falar hoje? Pois bem, é um assunto que eu acho que vocês já ouviram isso na escola, no trabalho, em casa, da família, dos amigos e todo mundo. Todo mundo já conversou sobre esse assunto em algum momento da vida. E vai conversar sobre esse assunto várias vezes ao longo da vida. E qual é esse assunto? Nós vamos debater o problema da humanidade. Como assim? A estrutura da sociedade humana nas eras, desde o início, há 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil anos atrás, até hoje, 2021. Eu não sei, se você for uma máquina que está ouvindo a gente em 2500, bom, agora você vai estar entendendo o que aconteceu na nossa época degradante, não é mesmo? Mas vamos lá. Qual que é esse problema? Durante milhares de anos, o ser humano ele tenta, pelo menos tenta, né? Eu acho que tenta, extinguir a pobreza. Pobreza. O que é pobreza? Pobreza é quando a pessoa não tem condições mínimas para se manter. Certo? Eu estou falando de pobreza econômica. Existe pobreza de espírito, pobreza cultural, mas isso entra. Para adquirir um conhecimento cultural, você precisa ter acesso à economia, infelizmente. Precisa ter acesso ao dinheiro. Mas então, a gente vai falar. Eu não estou usando roteiro, tá? Eu não fiz nenhum roteiro para esse Plebcast, eu não fiz nenhum. Estou falando apenas na hora aqui do que está vindo na minha cabeça. Então, se eu me bater um pouco, se eu me gaguejar um pouco, é por isso. Mas então, a pobreza constitui pobreza. A ONU, a OMS, esses órgãos internacionais dizem que se uma pessoa tem uma renda menor de $2 por dia, ela está na extrema pobreza. No Brasil hoje, nós temos mais de 50 milhões de pessoas que estão com instabilidade econômica e mais de 50% da população não sabe dizer se terá alimento no dia de amanhã. E isso é extremamente preocupante, extremamente escabroso. Aí eu penso, no alto dos nossos privilégios, você que tem acesso à escola, acesso à faculdade, acesso à comida, à alimentação, à água, ao banho, uma cama quente. Você já parou para pensar que existem bilhões de pessoas que não têm acesso a isso? E isso não é algo novo. A gente pode... eu sou um crítico do capitalismo. Olha só, eu sou um crítico do capitalismo. E não me venham me xingar de comunista, socialista, do cacete, que é 4. Pelo amor de Deus, não me encha o meu saco, por favor, não encha o meu saco. Se for falar, fale com classe, critique, coloque a sua ideia com embasamento, com respeito. Antes de tudo, com respeito. Então, tudo bem? Mas a pobreza não é um fruto do capitalismo.
né? Não surgiu com o capitalismo. Isso temos que deixar bem claro, não surgiu com o capitalismo. A pobreza existe desde que a humanidade se conhece por gente. Sempre existiram as classes dominantes e as classes dominadas. Que nem o Marx diria, a história da humanidade é a luta de classes. Mas é óbvio, não vamos cometer anacronismos, pessoal. Não estou dizendo que existiu o proletário no Egito Antigo, a ideia de proletariado, certo? Você pode dizer, é a mesma coisa que você falar, o Egito Antigo pode ser considerado, é um exemplo, tá? Podemos considerar o Egito Antigo como, sei lá, um governo fascista. É um exemplo, tá? Não é que isso é verdade. Não, a gente não pode chamar alguém de comunista, de fascista, antes do termo existir. Então a gente falar que sei lá, que uma pessoa no século XV era fascista não faz sentido, porque o termo fascista nem existia nessa época. Então a gente não pode cometer esse tipo de anacronismo, certo? Mas então, a pobreza sempre existiu e todo mundo sabe disso. Sempre existiu. E aí é que eu tenho a questão, a pobreza sempre vai existir? Ela vai continuar existindo para sempre, até a humanidade um dia se extinguir? Ou será que um dia a humanidade ela vai chegar no, sei lá, no zênite? No nosso zênite. Eu não considero a época que nós estamos, nas grandes revoluções tecnológicas, como nosso zênite, como o nosso ápice de civilização. Não, eu acho que não. Porque, bom, seria o ápice se todos tivessem acesso a isso, o que é o contrário, né? Uma minoria tem acesso a isso. Então vamos lá. A gente pensa, cara, uma pequena parcela do mundo domina 50% das riquezas do mundo. No Brasil, 2% da população domina 70% da riqueza do Brasil. Mas pensa, os outros 98% tem que dividir o resto, os 30% restantes. E isso, pense, os 30% restantes já estão na mão de outro grupo pequeno, certo? De 20% da população. O resto se enquadra do que é pobre, que é uma pessoa pobre, uma pessoa de classe baixa. E sempre existiram, né? Vamos voltar um pouco. Sempre existiram as pessoas de classe baixa, desde o Egito Antigo até os tempos atuais. E nós nunca fizemos, nada para mudar isso. Aí você me pergunta, como não? Sempre existiram governos, sempre existiram ideias, pensadores, filósofos, sociólogos que combateram a ideia de diferença de classes, de desigualdade social, de desigualdade, seja lá o que for. Sempre combateram, certo? Mas a humanidade como um todo, a sociedade como um todo, nunca combateu a pobreza. Nunca combateu a pobreza. E por isso que eu digo, nunca combateu a pobreza. Aí você deve estar pensando, poxa, como que a gente nunca combateu a pobreza? Eu ajudo uma instituição de caridade, eu dou dinheiro para as Nações Unidas, para a Cruz Vermelha, para seja lá o que for. Eu não estou falando que você não ajuda. Eu não estou falando do indivíduo, você percebe isso? Eu não estou falando do indivíduo. Eu estou falando da sociedade como um todo. No geral, os humanos não se importam com a pobreza de outros humanos. A sociedade não se importa com a pobreza dos outros. Não se importa. Nós humanos temos o intelecto, temos a moral, temos a ética, temos a capacidade de pensar e não nos importamos com a pobreza que os outros passam. Não nos importamos com as dificuldades que os outros passam como sociedade. Então, eu não estou dizendo que não existem pessoas que não se importam, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo, que nem eu disse, que a sociedade como um todo não liga para a pobreza. Não liga para a pobreza das pessoas e não busca meios de combatê-la. Nós sempre estamos perpetuando a mesma diferença de classes, a mesma desigualdade social. Isso desde a época do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, para você, para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisavô, sempre vai ser assim, talvez. Eu acho que não, eu espero que não. Mas por enquanto, o caminho que estamos seguindo é para a destruição total da humanidade, com certeza. A gente vai morrer uma hora, a gente vai ter totalmente destruído, mas por nós mesmos, diga-se de passagem, eu não acho que vai cair nenhum meteoro aqui enquanto nós tivermos isso. Quando o meteoro cair, a gente já vai estar morto. A humanidade já vai ter se dado ao trabalho de autodestruir-se. Porque nós perdemos tempo, pessoal. Pense, nós perdemos tempo construindo armas nucleares, armas de destruição em massa, enquanto pessoas estão morrendo por falta de água, por falta de comida, por situações insalubres, por falta de saneamento básico. E os Estados Unidos gastam mais de 700 bilhões de dólares com seu orçamento de defesa. 700 bilhões de dólares. Quantas pessoas... Os Estados Unidos possuem mais de 50 milhões de pessoas na pobreza, certo? Mais de 50 milhões de pessoas nesse exato momento nos Estados Unidos estão em situação de pobreza. O país mais rico do mundo, olha o desenvolvimento, né? 50 milhões de pessoas estão na pobreza. Isso sem falar nos milhares de refugiados, milhares de imigrantes que estão, nesses momentos, em situações insalubres nas prisões americanas, certo? Então a gente tem que parar para pensar, poxa, o país mais rico do mundo
que gasta mais de 700 bilhões de dólares, um PIB da Turquia, com defesa, né? Dita defesa, olha só. Com armas nucleares, com armamento para invadir outros países, não consegue resolver problemas internos. E se os Estados Unidos pegasse esse orçamento e colocasse para combater os problemas sociais? Isso eles não querem fazer. Pois bem, a culpa é somente dos Estados Unidos? Antes que você mas os Estados Unidos aqui... Não, a culpa não é somente dos Estados Unidos. Eu não estou aqui para xingar os Estados Unidos. Eu estou aqui, na verdade, para xingar o mundo inteiro, porque o mundo tem essa culpa. Nós temos essa culpa. Nós, né? Nós preocupamos muito com o nosso umbigo. Nós só olhamos para o nosso umbigo. É natural, é coisa do humano. Nós só olhamos para o nosso próprio umbigo. Nós só queremos se dar bem. Nós só queremos passar a perna nos outros. Mas eu ajudo as outras pessoas. Mas tem muita gente, cara, muita gente. Eu não estou falando que você é o caso, mas existem milhares de pessoas que ajudam o próximo apenas para se autopromover, para se pagar de bom samaritano, se é que você me entende. Pois bem, a sociedade humana... Quantas guerras existiram na sociedade humana? Isso não tem como calcular, né? É um número incalculável. Quantas pessoas morreram por causa das guerras humanas? Das guerras entre as sociedades humanas? Milhares, milhões. Não sei se chega nos bilhões, hein? Mas milhões de pessoas morreram. Muito mais, inclusive. Eu não sei se chega mais, mas é com um número comparável à morte de pessoas pela gripe. Então, mais de 300 milhões de pessoas já morreram em guerras, com certeza. Mas então, nós gastamos muita ciência, muito dinheiro em coisas que a gente já deveria ter ultrapassado como sociedade. Faz 1.500 anos, 2.000, 3.000 anos que lutamos pelas mesmas coisas. Pelos recursos naturais, pelo dinheiro, por uma terra, lutamos por água, lutamos por tudo, basicamente. Tudo que pode trazer. Tudo isso gira em torno do lucro, é claro, porque nós monetizamos a água, a comida, a casa, a moradia, a terra, nós monetizamos tudo. E as lutas humanas giram em torno disso. Sempre giraram. Isso desde que a sociedade existe, certo? Desde que a sociedade existe. Que nem eu disse, não estou falando que as sociedades antigas lutavam por dinheiro. Não, mas você entende que eu estou falando que sempre lutaram por um interesse material? Por um interesse de eu quero ter aquilo, certo? Nunca pensaram no todo. Se nós nos unirmos, poderemos resolver vários problemas sociais, vários problemas da nossa espécie. Não, sempre alguém quer se dar bem. Pois bem, que nem eu disse, vários pensadores, vários especialistas, vários filósofos, sociólogos, até políticos tentaram mudar essa ideia. Mas que nem eu disse, de boas intenções o inferno está cheio, pessoal. Não é? De boas intenções o inferno está cheio. Nós nunca fizemos nada para mudar a nossa sociedade. Nunca fizemos nada. Nunca. Nunca fizemos nada. Aí você pensa, bom, nós inventamos a penicilina, as vacinas, e nós desdenhamos disso tudo também. Porque tudo que a gente inventa de bom, né, vacinas, remedicações, nós usamos pro mal. Nós desdenhamos, nós falamos que é ruim. Porque o que existe de movimento anti-vacina no mundo é brincadeira, é muita, né? O povo tem... Se o cara fizer uma pesquisa no Google agora, tipo, campanha de vacinação contra a varíola, e ele vai achar 1 milhão de artigos sobre isso, ele destrói qualquer argumento anti-vacina, mas, né? Eu acho que parece que quanto mais acesso à informação o pessoal tem, mais ignorante fica. A questão não é essa, na real, é porque tem muito acesso à informação, mas pouca vontade de conhecimento e pouco incentivo também. Isso entra num problema do governo também, no problema do país. Pois bem, nós nunca fizemos nada para resolver a pobreza. Nunca, nunca. As pessoas sofrem por egoísmo. Sofrem porque não possuem as condições de saírem da pobreza. Então, a meritocracia funciona para quem tem condições. Você fala, a pessoa batalhou, ela estudou, ela conquistou, empreendeu, conquistou o que ela tem. Certo, não tira o mérito dela, muito, muito pelo contrário. Mas existem pessoas que poderiam fazer isso, podem fazer isso, todas as pessoas podem. Mas não têm condições. Muitas, milhares, milhões de pessoas não possuem condições de fazer isso. Pois aos 13 anos de idade precisam sair de casa para ir trabalhar para ajudar a manter a casa da família, a manter os irmãos, a manter os pais, o pai e a mãe, e não tem a condição de estudar, e não tem o direito de estudar mantido.
E nós, como sociedade, possuímos todas as capacidades de intelecto, de moral, de ética, de dinheiro, de estrutura para mudar essa situação. E não mudamos por escolha nossa. Não é culpa de Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Deus, na verdade, fica muito triste com a gente faz. Eu tenho certeza que Deus olha pra gente e fica triste, porque nós só fazemos cagada. E, bom, um dado muito interessante que eu vou dar, pra ter uma noção. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem aproximadamente 25 mil moradores de rua, certo? 25 mil pessoas moram nas ruas, ou seja, estão em condições degradantes. Existem mais de 6 mil imóveis em São Paulo que não têm utilização. Poxa vida. E eu não estou falando de imóveis que estão para alugar, por exemplo. Ah, o imóvel lá está para alugar, está vazio, então não tem então está sem utilização. Não, não é isso. Ele não entra nesse quadro. São imóveis que estão há mais de 6 anos sem uso. Estão há mais de 6 anos sem pagar IPTU, estão há mais de 6 anos abandonados. E exatamente essa palavra, abandonados. E que poderiam abrigar milhares de pessoas. E não são. Porque sempre há o interesse do próprio indivíduo. Nós sempre pensamos em nós mesmos. E eu vejo problema em pensar em nós mesmos? Não, é óbvio que não. Nós temos que pensar em nós mesmos. Não é simplesmente, vamos pensar no coletivo. Não, não é isso. Não estou falando isso. Estou falando que nós sempre pensamos em nós mesmos. Não tem problema nenhum pensar em si mesmo. Não tem problema nenhum em pensar em si mesmo. É óbvio que não. Mas o problema é que a gente sempre pensa em nós mesmos. Sempre pensamos em nós mesmos. E nós nunca paramos para olhar, para analisar, para olhar, para refletir a realidade de cada um, a realidade do outro, do próximo. Nunca paramos para pensar isso. Eu, que nem disse, não estou falando de indivíduos, estou falando como sociedade agora. Como sociedade, como espécie. Nunca paramos para analisar a realidade do outro. Vivemos numa bolha, Nietzsche falaria isso. Bolha epistêmica, vivemos numa bolha epistêmica. Então, a questão é que nós temos todas as condições de mudar. Nós temos as condições de salvar esse planeta da poluição, da degradação. Temos as condições de salvar este planeta da destruição, seja por armas nucleares, seja por qualquer outra coisa. E temos totais condições de tirar as pessoas da pobreza e transformá-las em pessoas que têm direito à educação, à saúde, direito a uma família, ter direito a uma casa, ter direito a um trabalho, certo? Tem direito de ter o que elas querem. Se ela quiser comprar, por exemplo, uma placa de vídeo que hoje em dia está caríssimo, ela pode ter. Não fica simplesmente no campo da imaginação. Ela pode. Ela vai lá, ela vai trabalhar, ela vai conseguir. Certo? Mas nós não realizamos isso. Nós preferimos manter as mesmas estruturas de sempre, que favorecem sempre uma minoria e sempre vai prejudicar a maioria, certo? E não me venha encher o meu saco, por favor. Não enche o meu saco. Não escreva nos comentários se você está assistindo isso pelo YouTube. Não vá me chamar disso ou daquilo, porque, cara, por favor, é só um pensamento. Se você discorda de tal coisa, diga. Eu não quero que você não diga. Por favor, diga. Mas diga com respeito, diga com diligência. Diga com respeito, certo? Então, assim, nós vamos acabar com o nosso planeta. Nós estamos acabando com ele há milhares de anos, né? Centenas de anos, mas foi acelerado principalmente após a Revolução Industrial. Não estou falando que isso é ruim, não estou falando que a Revolução Industrial foi ruim, não é isso. Mas estou falando que nós estamos acabando com o nosso planeta de maneira cada vez mais rápida. Eu estou olhando aqui pela minha janela nesse exato momento e eu estou olhando para uma árvore e para um prédio com as luzes acesas, certo? Quantas árvores dessa que eu estou olhando já não foram derrubadas pelo mundo? E não foram replantadas. O problema não é derrubar a árvore, o problema é você não fazer reflorestamento. É você não fazer o uso consciente dos recursos do planeta. Nós não temos consciência em nada. Não temos consciência de nada, na real. Porque nós usamos sem consciência. Se acabar, acabou. Até o momento que vai acabar as condições de viver nesse planeta. E, bom, todo mundo sabe que vai acontecer a próxima extinção em massa. Isso aqui não é algo niilista. Eu não estou sendo pessimista, hein, pessoal. Eu só estou falando que é verdade. Porque todo dia a gente olha um escândalo diferente, seja de corrupção, seja de uma guerra, seja de algum conflito. E cada vez mais pessoas vão morrer. Cada vez mais pessoas vão entrar pro campo das situações insalubres. E, bom, é a verdade que nós caminhamos para um futuro trágico. Eu espero que eu esteja enganado. Eu espero que nós mudemos o nosso panorama. E eu acredito muito. Nós temos totais condições. Eu não disse, nós não somos incapazes de mudar nosso futuro. Nós temos
todas as condições, literalmente todas as condições de mudar o mundo. Todas, todas. Todas que imaginarmos, todas. Temos todas. E nós podemos. Só que nós preferimos continuar do jeito que estamos, certo? Pois bem, qual foi a ideia desse episódio então? Terminando o meu raciocínio por aqui, então, 20 minutos por mais ou menos. A minha ideia então é que a gente pense que, bom, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Eu estou segurando um queijo e uma faca. E eu vou lá e posso fazer um corte nesse queijo, pegar um pedaço do queijo. Só que eu prefiro jogar o queijo fora e enfiar a faca no próprio bucho, no próprio peito. É isso que estamos fazendo. Então é uma reflexão, não é para você tomar isso como verdade absoluta. Se você discorda disso, tudo bem. Ainda bem, porque se todo mundo pensasse igual, estaremos pior. Se você discorda, por favor, diga. Se você está a fim de compartilhar sua ideia, diga com respeito, que nem eu disse. Se você gostou do episódio, por favor, curta o vídeo. Se estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver também assistindo pelo YouTube, que nem eu já disse, se inscreva no canal e fique à espera dos próximos vídeos. E um aviso. A parte 2 dos conflitos entre plebeus e patrícios na República Romana e no Império vai sair na próxima semana, tá bom? Nessa semana, para sair até sábado, tá? No máximo até sábado eu estarei postando, tá bom? Esse episódio foi um pouco off, era pra ser na verdade a parte 2, mas eu resolvi fazer esse episódio porque eu precisava ajustar as coisas pra lançar o canal no YouTube. Eu ainda vou colocar no Deezer o podcast, e eu precisava renderizar o vídeo pra postar no YouTube, então eu resolvi gravar esse episódio, que eu já tava com essa ideia na cabeça faz um tempo, então eu achei interessante. Beleza? Então, agradeço a presença de cada um aqui, a presença de todos. Fico muito grato a todos que ouviram até aqui. E se você gostou, que nem eu disse, se inscreva no canal, dê like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você estiver ouvindo nas plataformas de áudio, siga o Plebcast na sua plataforma de áudio preferida e acompanhe cada vez mais os episódios de mais um podcast aqui na internet do Brasil. Beleza? Então, fico muito grato pela presença de todos vocês e até o próximo episódio. E lembre-se, fiquem bem. Até a próxima. Valeu!